ninguém que vai construir mais para ser momentaneamente, como ele diz aqui, o dono. As nossas exageradas atitudes, a nossa pretensa importância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, nem a Terra tem. Tudo isso é posto em dúvida por esse pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que, de algum modo, de algum outro mundo virá o socorro para nos salvar de nós mesmos. E é verdade, é verdade. Ninguém vai nos salvar de nós mesmos. Só nós podemos fazer isso por nós. Ninguém vai vir, não vai vir um super-homem para aqui para nos tornar melhores, né? Para nos fazer mais caridosos, mais fraternos, né? Mais solidários com os nossos irmãos. Isso não vai acontecer, isso vai ter que ser feito por nós, quando a gente compreender a nossa pequenez. Agora, é bem verdade que quando nós falamos na insignificância do ser, né? E pelo ponto de vista da Terra ser tão miúda, tão pequenininha, existe aí algo que nos eleva. Nós somos inteligência. Nós somos maiores do que qualquer mundo, que qualquer estrela, que qualquer astro desse universo. Porque nós somos inteligência. Nós somos energia inteligente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nesse poder de criar, de amar, de produzir, de operar o próprio desenvolvimento. Então, na verdade, nós somos muito maiores que tudo isso, porque somos os únicos capazes de fazer considerações a respeito de tudo que está aí no universo. Mas quanto mais humildes formos, mais poderosos nós nos tornaremos nessa questão universal. Então é para que a gente faça uma reflexão e veja, como ele diz aqui, né? Tem se falado então da astronomia, que ela forma caráter e desenvolve humildade. Certamente não há melhor demonstração da tolice das vaidades humanas do que esta distante imagem do nosso minúsculo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos relacionarmos mais amavelmente uns com os outros e para preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Mas para a gente, né, amar, para a gente melhorar as nossas relações com o nosso semelhante, nós precisamos de muitas mudanças. Vai para lá para frente. Nós precisamos de muitas mudanças. E uma delas, não resta dúvida, é erradicar o egoísmo da nossa vida. Pega o indicador, fazendo favor. O egoísmo é a fonte geradora de todo o mal, de tudo que nos impede de reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade de crescer. É uma verdadeira chaga da sociedade, neutralizador de todas as qualidades do ser humano. Uma pessoa, ela pode ter várias qualidades, ela pode se apresentar como uma pessoa boa, faz trabalhos voluntários, ela é uma pessoa que aos olhos da sociedade ela é boa. Mas quando o egoísmo fala mais forte nesse ser, tudo que ela faz fica perdido. Porque não tem realmente o tempero que deveria ter. Porque ele é antagônico à solidariedade. Aí, quer dizer, chega num ponto que aquele trabalho voluntário, quando ele tem que interferir nos nossos interesses, quando nós temos que ter perdas para que a gente possa desenvolvê-lo, a gente já não quer. A gente já não se interessa, já vai se afastando, já começa a incomodar. Então, o egoísmo, ele é o neutralizador de todas as nossas qualidades, todas as outras.
fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, vai desaparecendo à medida que os homens vão se esclarecendo sobre as coisas espirituais. Quanto mais a gente procura entender sobre a nossa pequenez, a grandiosidade desse universo, por que estamos aqui, porque passamos determinadas situações nessa terra, mais nós vamos nos espiritualizando e mais nós vamos nos distanciando desse egoísmo que realmente neutraliza as nossas outras qualidades. Influenciado pela matéria, ele é sustentado pela organização social, por suas leis, por sua educação e por seus valores. Infelizmente é assim. Nós vemos aí uma organização social extremamente injusta, extremamente egoísta, e isso vai cada vez mais exacerbando aquilo que nós carregamos de egoísmo. As leis são extremamente egoístas, são muito inválidas. São leis que realmente envergonham muitas vezes a nossa situação aqui na Terra de avaliação. A educação, a própria educação, vem da casa, da própria casa. Quando muitas vezes uma criança quer levar um brinquedo para a escola e os pais, não, esse aí você não vai levar porque isso aí vai quebrar lá, você vai ter que emprestar, isso não vai dar certo. Vai tornando a criança possessiva com as coisas, egoísta com relação aos outros amiguinhos. Então, a própria organização familiar desenvolve isso na gente. E os valores. Hoje, os valores são materiais, as pessoas correm atrás da riqueza, correm atrás do poder. Os valores da nossa civilização, da nossa sociedade, estão totalmente invertidos. Mas isso não é uma retroação, não se trata disso. A lei do progresso é uma lei de Deus, ela é lei e vai continuar, mas só que a gente ainda não está numa civilização ideal. Nós nos achamos civilizados, mas quando a gente olhar aqui as características de uma civilização, a gente vai ver que a gente não é lá muito civilizado, O egoísmo desenvolve a cobiça, a ambição, a inveja, o ciúme, o ódio, o orgulho, e tudo isso leva a uma perturbação social enorme. E a gente não tem mais como se relacionar com as pessoas de uma maneira mais leve, E leva a dissensões e a desconfiança. Então, hoje em dia, as pessoas não confiam mais em ninguém, não podem confiar, porque se confiarem, tem problema. Às vezes a pessoa confia naquilo que um amigo está fazendo, naquilo que uma pessoa conhecida está fazendo. Quando vai ver, está tudo errado, está prejudicando o outro. Então a gente dá isso tudo por causa do egoísmo, que gera essa desconfiança nas pessoas, que gera dissensões. Agora, para acabar com tudo isso, para que a gente possa realmente ser mais solidário, ter mais compaixão, nós precisamos diminuir essa questão aqui. Erradicar vai ser difícil, numa encarnação a gente não consegue, porque ele é o pai de todas as outras inferioridades. O egoísmo nos torna individualistas, como se nós nos bastássemos e não precisássemos de ninguém nessa vida. E não é bem assim. A gente até brinca falando que desde a hora que a gente acorda, em uma hora de acordado, uma hora só, de quantas pessoas a gente precisou, Usou uma água para tomar um banho que não foi a gente que encanou, que não foi a gente que produziu ali, que levou aquela água para casa. Usou material de higiene que não produzimos. De quantas pessoas a gente já precisou em uma hora só? Quem levantou às 7 até às 8, quanta coisa já fez e de quantas pessoas já precisou. Então nós não nos bastamos, não. O homem é gregário, precisa do seu semelhante ali no seu dia a dia. Então a gente tem que diminuir um pouco isso aí, Aqui nós trouxemos um poema de Bandeira que mostra exatamente a nossa civilização. Bandeira teve muitos problemas de saúde, ele estava num dos seus piores de saúde, ele estava meio indignado
E ele inventou Passárgada. Passárgada existe, é uma cidade, fica lá no Irã. Né? Hoje ela apresenta esse tipo de um museu arqueológico, é interessante, mas ele gostou desse nome e ele criou uma civilização para Passárgada. Ele criou uma cidade na imaginação dele e deu o nome de Passárgada, que ele achou interessante quando ele leu um autor grego e tinha a citação a essa cidade. Então Bandeira fala assim: vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Uma loucura, né? Então, olha só, olha aqui. Sou amigo do rei, né? Tudo que a gente quer ser, né? Nós não temos rei. Mas isso aqui é a simbologia do poder. Sou amigo de quem pode, sou amigo de quem tem influência, né? E a maioria, vai correndo atrás disso, né? Olha só. Tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Olha a ousadia, olha a arrogância presente em Passárgada, nessa civilização aí. Mas ele estava num momento difícil, ele não compactuava com nada disso, que Bandeira era um doce de pessoa. Mas ele criou na sua imaginação essa cidade que não é imaginária, é a nossa civilização, né? Olha só, existência é uma aventura de tal modo inconsequente, somos inconsequentes nas nossas atitudes do dia a dia, a gente não mede, né? Principalmente se ferir os nossos interesses. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, enquanto estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias. Que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Rosa era uma empregada antiga, da babá dele, né? Vou-me embora para Passárgada, em Passárgada tem tudo. É outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção. Olha a liberdade sexual aí, presente nos nossos dias, né? E que a gente tanto preza, né? Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Alcaloide é o princípio ativo dos tóxicos. Né? Olha a nossa vida, né? Nossa sociedade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. Vejam se essa não é a nossa civilização, se isso não é a vida que a gente leva, e quando os problemas aparecem, mesmo por causa da nossa inconsequência, a gente procura um rei qualquer, para resolver os nossos problemas. Tem até aquela frasezinha, quem tem padrinho não morre pagão, né? Quem tem costa quente não morre de frio. Pois é, são essas coisinhas. Isso aqui é a nossa civilização. É incompleta. Porque enquanto somos espíritos inferiores, a gente gosta de ser amigo do rei. Esse tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei, vai simbolizar aí tudo que a gente deseja, que a gente acaba conseguindo. E querendo, passando por cima de tudo, de todos, sem se preocupar com os problemas que vai causando, com as explorações que vai provocando, e assim vai, não é? É aquela história, quando chega no ponto máximo, né, no fim do buraco, né, quando a gente tiver vontade de se matar, porque não tem mais aonde errar, aí a gente é amigo do rei e tudo vai se resolver. Então, nessa civilização, o que nós encontramos nessa civilização? Parcialidade, privilégios, liberdade total, libertinagem, aventuras, inconsequência, futilidades, ilusões, crendices, sensualidade, paixões, materialidade,
facilidades, vícios, tristeza, infelicidade. Tudo acontecendo nesse pixel, naquele ponto pequenininho, né? No minúsculo ponto azul desse universo. E a gente não está nem aí para isso, né? Mas para a gente se livrar e fazer com que a civilização realmente se torne uma civilização ideal, nós precisamos nos tornar mais fraternos, reconhecer a igualdade, para que a gente possa alcançar a liberdade. Sem isso, nós não vamos conseguir. Nós vamos continuar morando em Passárgada e, o pior, gostando de morar nela, né? Isso aqui é programa de toda a ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Só precisaríamos disso aqui: fraternidade. Com isso, nós entenderíamos a necessidade da igualdade e alcançaríamos a liberdade, que para isso aqui que a gente foi criado. Qual foi a intenção de Deus quando criou o ser à sua imagem e semelhança? Encontrar a liberdade total. Mas só pode ser livre quem conhece, quem entende, quem sabe, senão não chega à liberdade. Né? Nós somos aprisionados pela ignorância, pelas nossas inferioridades. E como disse Carl Sagan, não vai vir de fora isso não. O máximo que nós recebemos é a intuição dos amigos espirituais superiores, do nosso anjo da guarda, mas eles não podem operar essa modificação em nós. Eles não podem nos salvar de nós mesmos. Só nós podemos operar a transformação íntima capaz de nos salvar de nós mesmos, porque nós somos os nossos piores inimigos, de nós mesmos. Não tem inimigo pior do que a gente mesmo, né, da nossa inferioridade, os nossos vícios, que anula todas as qualidades que a gente consegue alcançar. A fraternidade resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros, e significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência e tantas outras coisas mais. Mas isso aqui é fundamental para que a gente possa ter uma civilização melhor e melhorar as nossas relações uns com os outros, né? E reconhecer a nossa humildade, a nossa pequenez sendo humilde, né? É, por excelência, a caridade evangélica. Proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É só isso. Isso é o bastante. E uma criança de jardim pode entender isso. Aliás, tem até um texto que eu já trouxe aqui, vou trazer novamente. Tudo que preciso aprender, aprendi no jardim de infância. E é verdade. A gente aprende no jardim de infância tudo que é necessário para que a gente seja uma pessoa fraterna, solidária, educada. Tudo a gente aprende no jardim de infância. Está tudo lá. Né? Naquele comportamento do dar as mãozinhas uns com os outros, ser carinhosos com os amiguinhos, está tudo lá. Se a gente seguisse aquilo ali, com certeza nós teríamos verdadeiros valores sociais. Uma civilização, segundo os espíritos, que seria a próxima questão ali daquelas que eu li, não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir, porque o homem não se encontra em condições nem disposto a obter esse bem. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos uma sociedade mais justa. A gente quer uma sociedade mais fraterna, mais solidária. A gente quer isso tudo. Mas a gente não faz muito para isso acontecer. A sociedade é composta de pessoas, né? E se as pessoas vão se melhorando, automaticamente a sociedade inteira se melhora. Mas a gente quer que venha do todo para as partes a transformação. Isso não vai acontecer nunca. A transformação é sempre da parte para o todo. Quando as pessoas se dignarem a entender que precisam de fazer a sua parte, que precisam dar a sua contribuição
para a melhoria da vida, dos relacionamentos, para a melhoria do planeta, tudo vai melhorar. Mas a gente quer que o mundo seja um mar de rosas sem espinhos, mas a gente fisga as pessoas e não percebe isso, que está espetando os outros. A gente só não quer ser espetado. Nós queremos direitos, mas não entendemos que temos deveres a cumprir. E que muitas vezes esses deveres vão ferir os nossos interesses. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente quer tudo certo. É como saúde, né? Todo mundo quer saúde. Todo mundo quer viver bem, não ter que tomar remédio. Agora, ninguém quer deixar a churrascada, né? Ninguém quer deixar aquela alimentação pesada que não pode comer. Ninguém quer se dignar a fazer exercício, a movimentar o corpo. Quer ter saúde. Ah, eu quero saúde, mas não faz nada para essa saúde acontecer. E claro que não precisa ser profeta para saber que uma pessoa que abusa da alimentação e tem vida sedentária pode ter um infarto, pode ter um derrame, porque vai desenvolver doenças que vão levar a isso. Não precisa ser profeta para isso. Não precisa ser um Elias da Bíblia para isso. Né? Então a gente quer as coisas muito fáceis. A prova disso aí é que quando a gente vê essas religiões que oferecem facilidades em troca de uma contribuição, a cura e a felicidade em troca de algumas moedas, fica assim, ó. Enche um estádio inteiro, enche uma cidade. Porque todos querem a salvação, mas ninguém quer se educar para isso. Não é? Querem as coisas de graça, é muito fácil. A gente também vive, né, nas pequenas coisas, optando aí pela lei do menor esforço. Mas, na verdade, tudo é esforço. Né? Até a própria alimentação, se a gente não levantar o garfo do prato à boca, a gente não come. Porque o ventinho não vai levar. Não é? Então é assim, tudo é um esforço que a gente tem que fazer na vida. A gente tem que batalhar, é matar um leão por dia. É difícil a convivência na Terra? É. E está cada vez mais difícil. Hoje, ninguém faz nada rapidinho. Ninguém sai de casa para ir a uma padaria rapidinho, como ia antes. Porque vai chegar lá, primeiro que vai, às vezes, ter algum incidente no meio do caminho, alguma coisa, se for de carro, então. Ou então, quando chega lá, vai enfrentar fila, vai esperar, porque aquela remessa de pão já acabou, está saindo outra do forno. Quanto tempo? 20 minutos. Aí, 20, dali a pouco você pergunta de novo, mais 20 minutos. Né? Então, ninguém hoje faz mais nada rapidinho.